Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará. Paramos no capítulo 4, da Comarca de Fortaleza. Seção 1, dos órgãos colegiados. Subseção 1, das turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública. Artigo 43. As turmas recursais serão em número de 3, sendo 2 turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e uma turma recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, cada uma delas com 3 membros titulares, todas sediadas na Comarca de Fortaleza, com jurisdição e competência em todo o território do Estado. Parágrafo 1. As turmas recursais serão presididas em regime de rodízio por um de seus membros com mandato de 2 anos, iniciando pelo membro mais antigo, sem recondução até que se esgote a ordem de antiguidade de seus integrantes. Parágrafo 2. O presidente será substituído nos períodos de férias, afastamentos ou impedimentos pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão. Parágrafo 3. Compete às turmas recursais processar e julgar. Inciso 1. O mandado de segurança e o habeas corpus contra ato de juiz de direito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais e contra seus próprios atos. Inciso 2. Os recursos interpostos contra as sentenças dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Civis e Criminais e da Fazenda Pública. Inciso 3. Os embargos de declaração opostos a seus acórdãos. Inciso 4. As homologações de desistência e transação nos feitos que se achem em pauta. Inciso 5. Agravio de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inciso 6. Conflito de competência entre juízes de juizados especiais. Parágrafo 4. Compete ao presidente de cada turma recursal exercer juízo de admissibilidade em recursos interpostos às suas decisões ou acórdãos, bem como prestar as informações que lhe forem requisitadas. Parágrafo 5. Os juízes das turmas recursais serão substituídos em suas faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos de resolução aprovada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça que regulamente a matéria. Parágrafo 6. O Tribunal de Justiça, por seu órgão especial, poderá constituir, mediante resolução, tantas turmas recursais quantas forem necessárias à prestação jurisdicional em caráter temporário ou permanente, desde que mediante a destinação de cargos já existentes sem aumento da despesa. Subseção 2. Do Tribunal do Júri. Artigo 44. O Tribunal do Júri funcionará em cada comarca, obedecidas na sua composição e funcionamento as normas estabelecidas em lei. Parágrafo único. Nas comarcas de Fortaleza e do interior, as sessões do Tribunal do Júri poderão ser realizadas durante todo o ano. Artigo 45. O alistamento de jurados será feito de acordo com os quantitativos mínimos estabelecidos pela legislação federal, devendo a lista geral, com a indicação das respectivas profissões, ser publicada até o dia 10 de outubro de cada ano, através do Diário da Justiça e de editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Parágrafo 3. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Parágrafo 4. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião, sob a presidência do juiz
a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Subseção 3. Da Auditoria Militar. Artigo 46. A Justiça Militar Estadual, em primeiro grau, é composta por um colegiado denominado Auditoria Militar, formado por um juiz de direito que o presidirá, e pelos Conselhos de Justiça Militar, com jurisdição em todo o Estado. Artigo 47. Em segundo grau, as funções afetas à Justiça Militar serão exercidas pelo Tribunal de Justiça. Artigo 48. Na composição dos Conselhos de Justiça Militar, observar-se-á, no que couber, o disposto na legislação da Justiça Militar da União. Artigo 49. Compete à Justiça Militar do Estado processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares por crimes militares definidos em lei, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Seção 2. Dos órgãos singulares. Subseção única da especialização. Artigo 50. Na comarca de Fortaleza, a jurisdição será exercida de acordo com as atribuições e competências definidas nesta lei e nas normas pertinentes editada pelo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 42, parágrafo 1, contemplando as seguintes especialidades. Inciso 1. 26 varas cíveis comuns. Inciso 2. 13 varas cíveis especializadas nas demandas em massa. Inciso 3. 2 varas de recuperação de empresas e falências. Inciso 4. 18 varas de família. Inciso 5. 5 varas de sucessões. Inciso 6. 11 varas da Fazenda Pública. Inciso 7. 2 varas de registros públicos. Inciso 8. 18 varas criminais, uma das quais privativa de audiências de custódia. Inciso 9. 5 varas do júri. Inciso 10. 1 vara de auditoria militar. Inciso 11. 4 varas de delitos de tráfico de drogas. Inciso 12. 3 varas de execução penal e corregedoria dos presídios. Inciso 13. 1 vara de execução de penas e medidas alternativas. Inciso 14. 6 varas de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária. Inciso 15. 5 varas da infância e da juventude. Inciso 16. 6 varas. Inciso 16. 20 juizados especiais cíveis. Inciso 17. 4 juizados especiais criminais. Inciso 18. 4 juizados especiais da Fazenda Pública. Inciso 19. 1 juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 20. 2 turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais. Inciso 21. 1 turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública. Inciso 22. 36 juizados auxiliares, assim divididos. Alínea A. 5 juizados auxiliares privativos das varas do júri. Alínea B. 1 juizado auxiliar privativo do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Alínea C. 2 juizados auxiliares privativos das varas da infância e juventude para o atendimento das atribuições previstas nos parágrafos únicos dos artigos 67 e 69 desta lei. Alínea D. 1 juizado auxiliar privativo da 17ª Vara Criminal, Vara Única, privativa de audiências de custódia. Alínea E. 1 juizado auxiliar privativo das varas de execução penal e corregedoria dos presídios para o atendimento das atribuições previstas no artigo 62, parágrafo único desta lei.
A linha F, 7 juizados auxiliares das varas cíveis comuns, cíveis especializadas nas demandas em massa, recuperação de empresas e falências e registros públicos. A linha G, 6 juizados auxiliares das varas criminais, de delitos de tráfico de drogas, de penas alternativas e da auditoria militar. A linha H, 5 juizados auxiliares das unidades dos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais, turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais. A linha I, 4 juizados auxiliares das varas de família, sucessões e infância e juventude. A linha J, 2 juizados auxiliares das varas da Fazenda Pública, dos juizados especiais da Fazenda Pública e da turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública. A linha K, 2 juizados auxiliares das varas de execuções fiscais e crimes contra a ordem tributária. Artigo 51. Na comarca de Fortaleza, as atribuições dos juízes de direito serão exercidas mediante distribuição, respeitadas as especialidades de cada juízo. Parágrafo único. As cartas precatórias serão cumpridas pelos diversos juízos por distribuição, observadas suas competências e especialidades. Seção 3. Da jurisdição civil. Seção 1. Dos juízes de direito das varas cíveis comuns e das varas cíveis especializadas nas demandas em massa. Artigo 52. Aos juízes de direito das varas cíveis comuns e das especializadas nas demandas em massa, compete, por distribuição, exercer as atribuições definidas nas leis processuais civis e em resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça, não privativas de outro juízo. Parágrafo único. As classes processuais e assuntos abrangidos pela competência das varas cíveis especializadas nas demandas em massa serão definidos por resolução do Tribunal de Justiça e poderão ser revistos nos casos de acentuada redução do volume de casos novos afetos a grupos específicos de unidades aferida com base no último triênio. Subseção 2. Dos juízes de direito das varas de recuperação de empresas e falências. Artigo 53. Aos juízes de direito das varas de recuperação de empresas e falências, compete, por distribuição, processar e julgar. Inciso 1. As recuperações judiciais e as falências. Inciso 2. Os feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da recuperação judicial ou da falência, inclusive os crimes de natureza falimentar. Inciso 3. As causas, inclusive penais, nas quais as instruções financeiras em regime de liquidação extrajudicial figurem como partes, vítimas ou interessadas. Inciso 4. As execuções por quantia certa contra devedor insolvente, inclusive o pedido de declaração de insolvência. Subseção 3. Dos juízes de direito das varas de família. Artigo 54. Aos juízes das varas de família, compete, por distribuição, inciso 1, processar e julgar. A linha A. As ações de nulidade e de anulação de casamento, as de família, previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil e as demais relativas ao estado e à capacidade da pessoa. A linha B. As ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não, com as de petição de herança. A linha C. As ações de alimentos, inclusive quanto à revisão e exoneração do encargo, e as de posse e guarda de filhos menores, ressalvada a competência específica das varas de infância e da juventude. A linha D. As ações sobre suspensão e extinção do poder familiar e as de emancipação, ressalvada a competência das varas da infância e da juventude. A linha E. As ações concernentes ao regime de bens do casamento e as doações antinupciais. A linha F. As ações relativas à interdição e atos decorrentes, como nomeação de curadores e administradores provisórios, levantamento de interdição, suprimento de consentimento, tomada de contas, especialização de hipoteca legal, remoção e destituição de curadores. Inciso 2. Suprir o consentimento do cônjuge e dos pais ou tutores para o casamento dos filhos ou tutelados sob sua jurisdição. Inciso 3. Julgar
julgar as habilitações de casamento civil nas hipóteses em que houver impugnação do oficial de registro civil, do Ministério Público ou de terceiro, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1526 do Código Civil. Inciso 4. Presidir a celebração de casamento civil sem prejuízo da atuação de juiz de paz, onde houver, ou de autoridade investida de competência para tanto, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça. Subseção 4. Dos juízes de direito das varas de sucessões. Artigo 55. Aos juízes das varas de sucessões compete, por distribuição, inciso 1, processar e julgar. A linha A. Inventários e partilhas ou arrolamentos, ressalvado o previsto na Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, quanto à realização de tais procedimentos por via administrativa. A linha B. Ações concernentes à sucessão causa-mortes, salvo as de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade. A linha C. Ações de nulidade de anulação de testamento e as pertinentes à sua execução. A linha D. As ações que envolvam bens vagos ou de ausentes e a herança jacente, salvo as ações diretas contra a fazenda pública. Inciso 2. Determinar a abertura de testamento e codicílios e decidir sobre a aprovação dos testamentos particulares, ordenando ou não o registro, inscrição e cumprimento deles e dos testamentos públicos. Subseção 5. Dos juízes de direito das varas da fazenda pública. Artigo 56. Aos juízes de direito das varas da fazenda pública compete por distribuição. Inciso 1. Processar e julgar com jurisdição em todo o território do Estado. A linha A. As causas em que o Estado do Ceará, o município de Fortaleza, as suas respectivas autarquias, fundações e empresas públicas forem interessados como autores, réus, assistentes ou oponentes, excetuadas as de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, as recuperações judiciais e falências, as sujeitas à Justiça do Trabalho e à Justiça Eleitoral, bem como as definidas nas alíneas E e F do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. A linha B. Os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais, municipais, autárquicas ou pessoas naturais ou jurídicas que exerçam funções delegadas do poder público no que se entender com essas funções, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça e de seus órgãos em relação à categoria da autoridade apontada como coatora, bem como a competência dos juízes de direito das comarcas do interior onde a autoridade impetrada tiver sua sede. A linha C. As medidas cautelares nos feitos de sua competência. Inciso 2. Dar cumprimento às precatórias em que haja interesse do Estado do Ceará ou do município de Fortaleza, suas autarquias, fundações e empresas públicas, salvo se elas tiverem de ser cumpridas em comarcas do interior do Estado. Parágrafo 1. Os atos e diligências dos juízes das varas da Fazenda Pública poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado pelos juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular. Parágrafo 2. É competente o foro da situação da coisa nos casos definidos nas letras A e C do inciso 1 deste artigo, caso se cuide de ação fundada em direito real sobre imóveis. Subseção 6. Dos juízes de direito das varas de registros públicos. Artigo 57. Aos juízes de direito das varas de registros públicos compete, por distribuição, inciso 1, processar e julgar. A linha A. As causas que se refiram com exclusividade à alteração ou desconstituição dos registros públicos. A linha B. As impugnações a loteamento de imóveis realizadas na conformidade do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e da Lei Federal nº 6766, de 19 de dezembro de 1979, bem como as incorporações imobiliárias nos termos da Lei nº 4591, de 16 de dezembro de 1964.
A linha C. As causas relativas a bem de família. Inciso 2. Responder a consultas e decidir dúvidas levantadas pelos notários e oficiais do registro público, salvo nos casos de execução de sentença proferida por outro juiz. Inciso 3. Processar protestos, notificações, interpelações, vistorias e outras medidas que sirvam como documentos para a juntada em processos de sua competência. Inciso 4. Dirimir as dúvidas suscitadas entre a sociedade anônima e o acionista ou qualquer interessado a respeito das averbações, anotações, lançamentos ou transferências de ações nos livros próprios das referidas sociedades anônimas, com exceção das questões atinentes à substância do direito. Parágrafo único. Na forma prevista nos artigos 212 e 213 da Lei 6015, de 31 de dezembro de 73, a retificação de registro de imóvel que contenha omissão, imprecisão ou não exprima a verdade poderá ser feita na via administrativa ou judicial, ressalvando-se que a opção por aquela não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada.